Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o pastor Pedro passando nesta tarde de sexta, dia 31 de janeiro de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje ela vai ficar em segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o 9, onde faremos a leitura e, após a leitura, uma lousa de explicação. Amém? Então, que tenham todos uma boa tarde e que essa palavra possa entrar no coração de todos e todos a receber, porque a palavra de Deus, toda ela é bênção para a nossa vida, seja correção ou seja também uma exaltação. Então o nosso Deus diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo, e então coberto com as águas no meio do dilúvio. Mas os céus e a terra agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus está advertindo mais uma vez a todas aquelas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, ainda vão ouvir. E as que ouviram ainda não se optaram por reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Preste bem atenção nesta palavra que Deus está falando aos nossos corações nessa tarde. Então, aqui no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Muitos perguntam, mas Jesus está vindo, tem mais de 2000 anos? Ele disse que voltaria e deixou os sinais, lá em Mateus 24, Lucas 23. Então está tudo se cumprindo. Então todos estão vendo que os sinais estão cada vez mais eminentes, só não vai crer aquele que não quiser crer mesmo. Mas a palavra de Deus hoje é para abençoar a sua vida, assim como a minha também. Então Deus vai dizer assim, que nos últimos dias, no período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, falsos mestres negarão Cristo e voltará para destruir os ímpios e o mundo. Então eles não acreditam. Mas lá em Apocalipse 21:11 está falando sobre isso aí. Então os falsos profetas, eles ficam enganando as pessoas
para que elas não venham reconhecer a Jesus e através de Jesus chegar até a Deus. Mas se eles se arrepender, Deus ainda perdoa seus pecados. Mas se não se arrepender, eles serão lançados no dia do juízo final, lá no lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte, e com ele todos os seus seguidores que não se arrepender. Então Deus tem tempo para se arrepender. Nosso Deus, aqui no versículo 7, guarda para o fogo. O versículo 7 diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, que reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós não vamos ler lá, porque senão vai ficar muito extensa a live. Mas Deus resolveu destruir os céus e a terra por fogo, porque o pecado os contaminou. Este dia virá, e com tanta certeza como veio o dilúvio no tempo de Noé, a intervenção de Deus para purificar a terra por fogo, significa que ele não permitirá que o pecado fique impune para sempre. Como Sodoma e Gomorra, Deus foi avisando, e eles não deram crédito. Aí a ira de Deus se acendeu contra o pecado, e o pecador que não se arrependeu. E ali Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e não sobrou nem as pedras. Depois deixou o sinal através de Noé, o dilúvio, a arca. Todos que entrassem na arca seriam salvos, mas aqueles que não entrassem iam morrer, como morreram. A arca já simbolizava o Senhor Jesus, mas o povo também não acreditou. Então sobrou só Noé com a família dele e os animais ao qual Deus fez uma nova geração. Então, já como um dia, como 1000 anos, Deus olha tempo sobre a perspectiva da eternidade. 1000 anos para Deus é diferente de 1000 anos para os seres humanos. Deus pode realizar num só dia o que o julgamos, que levanta 1000 anos. Assim como ele pode levar 1000 anos para realizar algo que gostaríamos de ver feito num só dia. E não queremos que alguns se percam. No versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, quando alguns o têm por tardia, mas longânimo para convosco. Então Deus está dizendo que a demora na volta do Senhor, Jesus, para buscar a igreja e destruir esses falsos profetas, para dar mais uma chance, que vão sofrer na mão do anticristo, ou seja, vão trabalhar junto com o anticristo, né? Porque eles não creem que o Senhor é o Senhor Jesus, o único Salvador. Então, eles demoram, Deus está demorando com a volta de Jesus para com a pregação do Evangelho do Reino no mundo inteiro. Lá em Mateus 24:14 vai falar: quando este Evangelho for pregado a todas as pessoas ou criaturas, aí virá o fim. Então o Evangelho está sendo pregado através da internet, está alcançando o mundo inteiro. E Deus não vai acabar com o mundo enquanto todo ser humano ouvir falar da palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, simbolizando o Senhor Jesus. Toda ela é Jesus. Então Jesus é o Filho de Deus, ao qual Deus deixou descrito aqui, para que todos possam crer. Toda a Bíblia é igual, não tem Bíblias diferentes. O homem é que distorce e faz falsos ensinamentos, como igual no fim dos tempos agora também. 1 Timóteo 4:1 vai dizer, o Espírito Santo dizendo que no fim dos tempos muitos vão se apostatar da fé, abandonar a fé em Cristo Jesus e dar ouvido à doutrina de demônios, ao qual eles usam os falsos profetas com seus falsos ensinamentos para poder afastar as pessoas de Jesus. Mas aqueles também que estão lá, que vão apostatar da fé, já conheceram a Jesus. E então vão negar, vão abandonar o Senhor. Que essa apostasia não possa alcançar todos aqueles que já estão
servindo ao Senhor. Ore e peça ao Espírito Santo